A vitória do Bahia ontem à noite em Salvador contra o Atlético Nacional na terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América complicou a vida do Inter para avançar às oitavas de final. Nesse vídeo eu te conto a matemática colorada para avançar de fase e aquilo que precisa ser feito pelo time de Roger Machado. Tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, a matemática que o Inter precisa atingir para avançar de fase na Copa Libertadores da América, porque ontem teve vitória do Bahia em Salvador, complicou a vida do Inter, e classificar em segundo lugar é negócio porque é uma classificação, mas não era o mundo que todo torcedor colorado imaginava. A gente vai falar sobre isso, a matemática que o Inter precisa fazer, os próximos 3 jogos. Tudo isso porque vai acontecer já nas próximas semanas e eu vou te explicar nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. Chegamos aos 87 mil inscritos, agradeço a cada um de vocês. Segue deixando o like, te inscrevendo e ativando o sininho para tu não perder nada. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então vai para jogar com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está na tela, ele vai te direcionar para a aba de registros lá da KTO, ou vai pelo link que está na descrição e também no primeiro comentário fixado desse vídeo, que é o meu link lá na KTO, que também ajuda muito, fortalece o trabalho. Se tu não tem registro, te inscrever por esse link aqui, tá, gente? Bom, vamos lá. A gente tem que falar aqui primeiro da vitória do Bahia. Bahia venceu ontem num jogo muito truncado, acompanhei a partida, terminou 1-0, poderia muito bem ter sido um empate. Esse time do Atlético Nacional é chato, apesar de hoje ter somente 3 pontos, uma vitória e 2 derrotas na fase de grupos. É um time que incomoda. A gente lembra que, apesar dos 3-0 aqui no Beira-Rio, eles incomodaram por todo o jogo, foi um jogo bem complicado contra os colombianos no final de semana, na outra semana, no outro meio de semana. Mas ainda assim, mesmo que o Bahia não tenha merecido, o Bahia foi lá e fez o seu dever, venceu em casa na fase de grupos da Libertadores. O Bahia tem 2 vitórias, uma fora de casa contra o Nacional de Montevidéu, essa vitória de ontem, e o empate contra o Inter na primeira rodada. O Inter empatou com o Bahia fora de casa, ganhou em casa por 3-0 do Atlético Nacional, e agora empatou com o Nacional de Montevidéu, que foi um resultado ruim, 3-3 em casa. O Atlético Nacional ganhou a primeira rodada por 3-0 do Nacional do Uruguai em casa, perdeu para o Inter por 3-0 fora e perdeu ontem para o Bahia por 1-0 fora. O Atlético Nacional perdeu 2 e empatou uma. Perdeu por 3-0 fora para esse Atlético Nacional da Colômbia, perdeu para o Bahia em casa por 1-0 e agora empatou com o Inter em 3-3 no Beira-Rio. Essa é a situação do grupo do Inter na Libertadores. O grupo F, o Bahia é o líder com 7 pontos, 2 vitórias e um empate contra o Inter. O Inter é segundo colocado, 1 vitória e 2 empates contra o Bahia fora e agora em casa contra o Nacional. Venceu o Atlético Nacional em casa. O terceiro, o Atlético Nacional, estaria hoje indo para a Sul-Americana, para os playoffs da Sul-Americana. Tem 3 pontos, ganhou o primeiro jogo em casa do Nacional de Montevidéu e perdeu os outros 2 para Inter e Bahia. E o Nacional, que tem 1 pontinho, que foi dado pelo Inter naquele empate em 3-3 no Beira-Rio, perdeu os outros 2 jogos. Bom, a projeção para a classificação do Internacional. E aqui eu não estou colocando para ser primeiro ou para ser segundo, é para classificar, para estar entre os 2 primeiros e ir às oitavas de final da Libertadores sem depender de outros resultados. É uma projeção em que o Inter não dependa dos outros times, que dependa só dos seus 3 jogos restantes, tá? Gente, peraí. Rapidinho, tá? Deixa o teu like e te inscreve no canal que é de graça. Te inscreve aqui no canal, é de graça, dá essa força. E também, amanhã eu vou estar gravando o Café com Lucas, quadro que eu respondo a minha audiência aqui do canal. Então, nos comentários desse vídeo, mandem questionamentos para a gravação do Café com Lucas. Questionamentos sobre tudo. Inter, futebol, vida, jornalismo, trabalho, qualquer coisa. Manda o teu questionamento que eu vou pegar aqui dos comentários também, tá certo?
Se o Inter fizer 6 pontos pelo menos, ou seja, 2 vitórias nos 3 últimos jogos, não importa contra quem o Inter vai vencer, não importa os outros resultados, o Inter estará classificado. 2 vitórias classificam o Inter, mesmo que o Inter perca o terceiro jogo, não importa contra quem sejam essas 2 vitórias, nada disso. Se o Inter fizer 6 pontos, o Inter está classificado para a próxima fase. O Inter tem agora o Atlético Nacional fora de casa, no dia 8, estarei lá em Medellín, na Colômbia, para contar a história desse jogo também aqui no canal para vocês. O Inter tem 2 jogos fora, Atlético Nacional e na outra semana o Nacional de Montevidéu, e na última rodada recebe o Bahia no estádio Beira-Rio. Qualquer um dos jogos que o Inter venceu, o Inter tem que vencer 2, fizer 6 pontos, está classificado. Se o Inter não fizer 6 pontos, fizer 5 pontos, a gente está falando de 1 vitória e 2 empates. 1 vitória, 3 pontos, cada empate mais 1, 5 pontos, tá? Se a vitória é 1 vitória e 2 empates, se essa vitória for contra o Nacional da Colômbia, o Inter está classificado, tá? Sem depender de resultados paralelos também, classificado normalmente. Venceria o Nacional da Colômbia fora e empataria com o Nacional lá em Montevidéu e com o Bahia em casa no Beira-Rio. Aí Inter e Bahia possivelmente se classificariam. Se a vitória for contra o Bahia na última rodada em casa, ou seja, empatar os 2 jogos fora contra o Nacional da Colômbia e o Nacional de Montevidéu e ganhar do Bahia em casa, o Inter vai se classificar pelo saldo e pode inclusive ter um empate triplo de pontuação, 10 pontos, entre Inter, Bahia e Atlético Nacional da Colômbia. Principalmente se o Nacional da Colômbia vencer o Bahia na 4ª rodada, vai receber o Bahia, né? Ontem jogou fora contra o Bahia, nesse retorno vai receber o Bahia em casa. Se a vitória for contra o Nacional fora de casa, que é bem viável, para mim a vitória mais viável é contra o Nacional fora. O Nacional é um time ruim, por mais que tenha aberto 3-0 no Beira-Rio, se provou um time muito frágil, e a gente sabe que é o time mais fraco desse grupo. Se a vitória então se confirmar fora de casa contra o Nacional e aí empatar em casa com o Bahia e empatar com o Atlético Nacional da Colômbia, o Inter também se classificaria pelo saldo, podendo empatar em pontos com o Nacional da Colômbia em 10 pontos. Essa é a projeção para o Inter se classificar sem depender dos outros. Sem depender dos outros. Mas tem um cenário preocupante aí, que é, na próxima rodada, se os mandantes do grupo F vencerem, o Bahia no dia 7, quarta-feira, vencer o Nacional do Uruguai e o Atlético Nacional da Colômbia no dia 8, quinta, vencer o Internacional, o Atlético Nacional vai a 6 pontos e o Bahia vai a 10 pontos. O Inter será obrigado a pelo menos pontuar na penúltima rodada contra o Nacional do Uruguai, esse jogo lá em Montevidéu, no Gran Parque Central. Por quê? Se o Inter perder para o Atlético Nacional na próxima rodada, o Bahia vencer o Nacional de Montevidéu, o Inter é obrigado a pontuar, porque se o Inter não pontuar, o Inter vai estar eliminado da fase de grupos da Libertadores. Vai estar eliminado da Libertadores e ali brigando somente por uma 3ª posição para ir para a Sul-Americana. Ou seja, o Inter não pode perder para o Atlético Nacional, porque senão vai entrar muito pressionado contra o Nacional em Montevidéu. São 2 jogos seguidos fora de casa. Para eu repetir para vocês entenderem, se o Bahia e o Atlético Nacional, os 2 mandantes, vencerem a próxima rodada, o Atlético Nacional do Inter e o Bahia do Nacional de Montevidéu, o Bahia vai a 10 e o Atlético Nacional vai a 6 pontos. E aí o Inter vai para a penúltima rodada sendo obrigado a pontuar contra o Nacional de Montevidéu, porque daí, se o Inter não pontuar, o Atlético Nacional pega o Bahia, se o Inter não pontuar, o Inter estará eliminado, porque vai chegar na última rodada podendo fazer somente mais 3 pontos, chegaria a 8, tá? E aí seria obrigado a pontuar contra o Nacional de Montevidéu, porque se o Inter não pontuar, vai estar eliminado ali na penúltima rodada. Então, cara, fica uma situação complicada. Porque o Atlético Nacional pode vencer o Bahia na penúltima rodada. Imagina se o Atlético Nacional vence o Inter e vence o Bahia. São 2 jogos seguidos em casa para os colombianos. Eles vão a 9 pontos. E aí o Inter não teria mais como buscar.
Não teria mais como buscar, a não ser que pontuasse contra o Nacional de Montevidéu lá no Uruguai. Então, tem que ficar muito atento, deu uma complicada, não é impossível. O Inter é o melhor time do grupo, tá? Em qualidade, é o melhor time do grupo. Ontem o Bahia ganhou na Bacia das Almas lá em Salvador, mas tem que ficar atento porque a situação deu uma complicada muito pelo Inter ter 2 jogos agora fora contra o Atlético Nacional na Colômbia, depois em Montevidéu. Vamos lá, tá? Próxima rodada, sem ser nesse meio de semana próximo, porque é o Inter e Maracanã do Ceará pela Copa do Brasil. Na outra, eu vou para Medellín, inclusive no início da outra semana, para esse jogo contra o Atlético Nacional. O Bahia joga dia 7 em casa, o Inter pega o Nacional fora, Atlético Nacional fora, no dia 8. Depois, na outra semana, dia 14, Atlético Nacional de novo em casa, recebendo o Bahia, e o Inter no dia seguinte, pegando o Nacional de Montevidéu fora. E aí a última rodada, simultânea, dia 28 de maio, Inter e Bahia, Nacional e Atlético Nacional da Colômbia, tá? Qual que é a tua projeção? Deixa aqui nos comentários e não esquece de deixar o teu like, te inscrever e ativar o sininho das notificações.